Guerras, ameaças de guerra. Será o fim? Povo de Deus, hoje vamos, nesse vídeo, tentar entender essa loucura que está o mundo, entender se Jesus realmente está voltando. O livro de Apocalipse, ele é um livro que muitas pessoas têm dificuldade de entendê-lo e alguns até de aceitar a sua entrada na Bíblia. Mas, numa época como vemos agora, as pessoas se voltam a tentar entender esse livro, tentar entender se as situações que estão descritas lá, elas têm relação com o que vemos hoje. E o que que a gente encontra no mundo? Pessoas procurando entender um mundo que parece caminhar para a destruição. Um mundo que aparentemente ele caminha para uma desordem tão grande que ele deve ter um final catastrófico. Temos exércitos poderosos lutando entre si, temos armas nucleares, temos tecnologia e inteligência como nunca vistas antes na história da humanidade. O exército mais fraco da era moderna, ele derrotaria com facilidade os maiores exércitos das épocas bíblicas. Pensa no exército romano, pensa no exército egípcio, pensa no exército babilônio, pense no exército persa. Todos esses exércitos seriam sumariamente destruídos pelo exército mais fraco de qualquer nação do mundo de hoje. Por quê? Porque a tecnologia hoje é muito maior. Hoje, o ser humano, o ser humano que entra em conflito desde os primórdios do mundo, desde os primórdios da humanidade, o homem está brigando entre si, tá? E as coisas parecem não caminhar para uma pacificação. Porém, nunca antes na história existiam tantas nações capazes de destruir a humanidade inteira com armas nucleares. Tá? A gente pode lembrar dos Estados Unidos, da Rússia, mas Israel tem armas nucleares, Paquistão tem armas nucleares, China tem armas nucleares, várias nações hoje são capazes de destruir o mundo inteiro, se quiserem. Então a gente precisa entender que a humanidade ela caminha dentro dessa situação de conflito. Ah, mas Jesus ele nos diz uma coisa interessante sobre os rumores, sobre as ameaças de guerra. Ele diz que isso não é o fim. Isso são apenas o começo das dores. Jesus ele vai falar lá em Mateus 24. Pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, ah, haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tá? Jesus atesta claramente que as guerras, que as ameaças de guerra ainda não são o fim. Elas são apenas o prenúncio de que a humanidade ela vai entrar em colapso em determinado momento, exigindo a volta de Jesus iminente. E no fim desse vídeo a gente vai entender aquilo que ainda retarda esse retorno de Jesus para trazer efetivamente a justiça. Estamos vendo isso tudo. Jerusalém ainda é hoje centro de conflitos milenares. Quem iria imaginar que mais de 2000 anos depois dos eventos da crucificação de Jesus lá em Jerusalém, que Jerusalém ainda seria palco de guerras. Você pode ser sionista, você pode ser pró-Palestina, mas é inegável que existe um conflito que ainda existe naquele local, um local histórico de conflitos, e agora com players, com participantes muito mais poderosos do que nunca na história. Porém, a paz será o maior sinal do fim. O último dia ele virá de surpresa. Jesus virá quando a maioria das pessoas não estará esperando por ele. Tá? Jesus, nesse mesmo sermão profético, ele declara
Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé, nos dias antes do dilúvio. O povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 a 39. Um professor meu da faculdade de teologia, professor Hilmer, ele falava: sabe qual vai ser a maior evidência do fim? E aí ele respondia: a total falta de evidências. As guerras, as ameaças de guerra, elas viriam. Jesus as profetizou: as fomes, os terremotos, as catástrofes mundiais, as pestes, as pragas, tudo isso foi profetizado por Jesus há mais de 2000 anos atrás. E se falava de guerras e rumores globais, como não havia existido até então. Mas Jesus ele diz: as pessoas estarão vivendo normalmente no dia do fim. Então, a falta de evidência é uma evidência mais alta do retorno de Jesus. Tá? E aí a pergunta que a gente faz, e que é a pergunta principal desse vídeo, é: como nos manter em paz diante dos desafios do mundo moderno? Precisamos lembrar que Jesus continua no controle da história. Jesus pode acabar com todos os conflitos e o fará no tempo certo. Como eu vou manter a paz? Se de uma hora para outra um país como o Brasil, onde estamos, ele pode ser atacado por qualquer nação do mundo. Normalmente o Brasil não tem situação de conflito, mas a qualquer momento alguém pode se interessar por algo que existe aqui e decidir que o Brasil se torna um alvo. Toda a humanidade ela está ah, a um pensamento de um desses ditadores ou líderes mundiais que possam trazer destruição e caos. E como manter a paz? Porque assim, o Brasil não vive conflitos de guerra com outros países. Se a gente for no Rio de Janeiro, a gente vai ver uma guerra acontecendo entre os traficantes e a polícia. Se a gente for em vários locais do Brasil, a gente vai ver que as guerras, os rumores de guerra chegam ao Brasil também. Mas Jesus diz que nós devemos ficar em paz. Por quê? Porque Jesus continua no controle. Existe só um fator que impede o retorno de Jesus. Paulo ele cita a, a, ao povo de Tessalônica que eles sabiam quem impedia o retorno, a ascensão do anticristo e o final retorno de Jesus. Tá? Alguns dizem que seria o Espírito Santo, alguns dizem que seriam outros elementos, mas eu acredito que Pedro, na verdade, tem a resposta clara para esse dilema. E está lá: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Sabe o que impede Jesus de voltar nesse momento, de voltar hoje? É que existem ainda pessoas que serão salvas. Existem pessoas ainda que vão se arrepender dos seus pecados e crerem em Jesus para sua salvação. Hoje ainda é um dia de misericórdia. Esse período que estamos vivendo aqui, por mais que existam guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, catástrofes grandiosas, ele é chamado de o tempo da graça. Por quê? Porque Deus, nesse momento, ele não leva em conta os nossos pecados e ele nos chama para que possamos passar a eternidade com ele. Jesus vai voltar quando o último salvo for salvo. E Deus sabe todos os que vão se arrepender e sabe no momento em que o último se arrepender e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele sabe quem vai ser o último. E então nesse momento ele virá.
Não pense que é a inteligência do mundo que impede a volta de Jesus. Não pense que é a preguiça dele que impede ele de voltar. Não pense nem que é o desejo dele, que ele poderia estabelecer de qualquer maneira. Não, o que faz com que Jesus ainda não tenha voltado é que existem pessoas que ainda precisam ter um encontro poderoso com ele aqui no tempo da graça, para passar a eternidade com ele. E talvez você que está me ouvindo agora não teve esse encontro ainda com Jesus. Saiba, ele está esperando por você. A Bíblia fala que o evangelho seria pregado a todas as nações, a todas as raças, a todas as etnias. O texto lá na Bíblia é etnos, a todas as pessoas, até a última pessoa, até os confins da terra também pode ser entendido como até o último homem, quando o último se arrepender. Então Jesus vai voltar. Então Jesus estabelecerá o seu plano de volta. É isso que retarda a vinda de Jesus, a sua imensa misericórdia, o seu amor infinito pela humanidade. Enquanto tiverem pessoas para se arrependerem, Jesus retarda a sua volta como juiz, porque ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham à salvação. Essa é a história de Nínive, é por isso que Jonas fugiu de Nínive, porque Jonas conhecia o coração de Deus que se movia em compaixão, e se ele pregasse para Nínive e os ninivitas se arrependessem, Deus não os destruiria, porque o amor de Deus ele é infinito. E se você se voltar hoje para Deus, e você buscar Jesus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, Deus vai fazer diferença na sua vida. Tá bom? Por hoje é isso, povo de Deus. Você que gosta dos meus vídeos, curta, compartilhe. Você me ajuda a levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Abraço.